Shalom e bom dia. Deus abençoe você, sua casa e sua família em nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Rogério Adriano da Igreja Nova Chance Church de Palmas, Tocantins, e esse é o nosso maná de hoje. Irmãos, o Senhor hoje nos levou ao livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz: Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecado aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Uau, irmãos, que profundo esse versículo. Irmãos, em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não para que o mundo fosse condenado, mas para que todo o mundo fosse salvo. Irmãos, às vezes você e eu podemos em algum momento termos pensado, vamos bater um papo aqui, que Jesus pôde carregar aquele pesado fardo do pecado da humanidade, das iniquidades de todos nós, porque Ele era Deus. E aqui eu quero deixar uma coisa interessante que ao estudar as Escrituras o Senhor me mostrou. Irmãos, em todo momento que Jesus falava com Deus ou falava de Deus, Deus Pai, né? Ele sempre chamava como Pai e Senhor. Mas ali naquela cruz, depois de ter derramado todo o seu sangue, quando ele se fez maldito no madeiro por mim e por você também que está ouvindo este maná, bem como por toda a humanidade, Jesus disse em aramaico, e assim está registrado na Bíblia: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido para o português significa: Deus meu, por que me abandonastes? Irmãos, ali naquele momento, Jesus carregou os pecados de todos nós, as iniquidades de todos nós, como um homem normal. Porque a própria palavra de Deus diz que se o pecado, como de fato entrou no mundo por um homem, ele deveria sair também por um homem. E ali quando Jesus chama o Senhor Deus como Deus meu, ali ele estava falando como homem, porque o Senhor, onde há trevas não há luz, onde há luz não há trevas, Deus teve que se afastar, teve que deixar, infelizmente, Jesus sozinho, ou felizmente, né, irmãos, por um lado também. E ali, naquele grande momento de grande dor, de grande sofrimento, Jesus entregou o Espírito ao Senhor Deus. E com este grande ato, Ele nos redimiu, Ele retirou de nós, da humanidade, a ira de Deus, porque, irmãos, nós não merecíamos nada de Deus. Pela nossa natureza caída, nós cometemos pecados e iniquidades os quais desagradam terrivelmente o coração de Deus. E geração após geração, a humanidade não consertava, a humanidade não conseguia a remissão dos seus pecados. A própria palavra de Deus diz que a aliança, a velha aliança, a letra da lei, era apenas uma sombra daquilo que estava por vir. O sangue de cordeiros era derramado constantemente naquele altar, no templo lá em Jerusalém, mas isso não aplacava a ira de Deus. Foi necessário que o Cordeiro de Deus derramasse todo o seu sangue para que nós obtivéssemos o perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e a humanidade fosse reconciliada com Deus. Irmãos, Jesus, aquela cruz não era dele, tanto é que a Bíblia descreve que os soldados romanos tiveram que pegar o seu braço e deslocar o seu ombro. Aquela cruz era para Barrabás. Barrabás significa filho de Deus. Era para nós, irmãos.
Aquela cruz, Barrabás, o ladrão, o assassino, representa cada um de nós. Rogério, eu nunca cometi um crime, eu tenho ficha limpa. Toda vez que cometemos um pecado, irmãos, nós somos réus perante o Senhor. Mas glória a Deus, porque nós temos advogado na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus, que por amor a mim e por amor a você que está ouvindo este maná, Deus não precisava de nós, irmãos, mas mesmo assim o Senhor nos amou e nos queria e nos quer do lado dele. E foi por causa deste amor por você que Jesus veio a este mundo, encarnou, derramou seu sangue e pagou uma dívida que era minha, que era sua, que era de todos nós. Irmãos, e aqui ao refletirmos sobre o maná de hoje, Jesus levou sobre si o peso de todos os nossos pecados e iniquidades, absorvendo todo o castigo, sem nunca ter cometido nenhum pecado. E Ele fez isso, irmãos, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus, com uma identidade definida pela justiça de Cristo, e não pela nossa e muito menos pela justiça deste mundo. Jesus, por meio do seu sacrifício perfeito, amado irmão, amada irmã, Ele nos deu uma nova identidade, filhos de Deus, e nos deu um propósito: amar ao Senhor. 2 propósitos, na verdade: amar ao Senhor sobre todas as coisas e os nossos próximos como a nós mesmos. Este é o maná de hoje para ouvirmos, refletirmos, assimilarmos e praticarmos. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, nós entramos na Tua Santíssima Presença pedindo inicialmente perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, te agradecendo, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma manhã na qual as Tuas infinitas misericórdias foram derramadas sobre nós, nossas casas e nossas famílias. Senhor Deus, obrigado por ter enviado o Teu Filho, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter carregado aquela cruz, enfrentado toda aquela situação de chicotes, de humilhação. Obrigado, Senhor Jesus, por ter derramado todo o seu sangue. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos reconciliado com Deus. Aquele castigo, como diz a palavra em Isaías 53, o castigo que estava sobre os vossos ombros nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor foi moído e transpassado pelas nossas transgressões. Mas obrigado, Senhor Jesus. Se hoje nós temos livre acesso ao Senhor Deus, foi porque o Senhor abriu um vivo e eficaz caminho para que todos nós nos achegássemos ao Pai. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Obrigado por ter nos dado uma nova identidade de filhos da ira, de filhos da desobediência, em filhos do Deus Altíssimo. Pai, que nós possamos, a cada dia mais, tomar posse do sacrifício de Jesus, do Teu amor fraternal, e levarmos àqueles que têm fome e sede da Tua palavra as boas novas do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, tomando posse das bênçãos espirituais e materiais que o Senhor Jesus tem para nós hoje, repreendendo e cancelando todo o plano maligno de Satanás, seus demônios, até das pessoas más, em uma só voz, em concordância, ligando o Teu trono, todos nós dizemos amém. Assim seja em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração conjuntamente comigo, coloca aqui embaixo um amém, glória a Deus. Que você, sua casa e a sua família tenham um dia abençoados em nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar essa palavra, de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E vamos todos seguir a Igreja Nova Chance Church nas nossas redes sociais.